relatório divulgado hoje por pesquisadores e membros da comunidade de inteligência dos Estados Unidos, do Reino Unido e da Austrália, mostrou que a China comprou testes PCR em massa ainda em 2019. Os testes são usados para detectar materiais genéticos de vírus. As datas são de meses antes do governo chinês decidir fazer os primeiros relatos do surto de Covid-19 à Organização Mundial de Saúde. Mais de 60 milhões de yuans, moeda oficial da China, cerca de 10,5 milhões de dólares, foram gastos nos testes da província de Wuhan, Wuhan é a capital, perdão, né? O montante é quase o dobro do valor gasto no ano anterior, 2018. De acordo com o relatório, os dados mensais de compra mostram um aumento nas encomendas em maio, especialmente por parte do Centro de Controle de Doenças e do Exército de Libertação do Povo, e de 800% das compras feitas pela Universidade de Ciência e Tecnologia de Wuhan, responsável pela resposta imediata a surtos de doenças na China. Abre aspas. Acreditamos que o aumento dos gastos em maio sugere esta como a primeira data de início para uma possível infecção. Avaliamos com grande confiança que a pandemia começou muito antes do que a China informou à OMS, fecha aspas, diz o documento. Paulo? Olha, eu não sei o que dá para dizer como batom na cueca, mas o fato de que você teve um aumento, veja, da Universidade de Wuhan de Ciência e Tecnologia, 800%, do CDC, do Centro de Controle de Doenças, e do Exército chinês, a gente está falando de 500% de aumento. Enquanto nos hospitais, especificamente, uma queda de 10%. Ora, o que faz um país de um ano para o outro, sem nenhuma epidemia, sem ninguém sabendo de nada acontecendo, fazer um aumento de 800% ou de 500%? Qual a explicação para isso? E mais do que isso, o próprio relatório diz: não houve compartilhamento de dados utilizáveis da China sobre como e quando o Covid-19 começou. Transparência zero alimentou muitas hipóteses, teorias, desinformação como dor de cabeça para as vítimas. E aí você repara, o fato de ter... Essa não é a única evidência, né? Você teve um outro relatório que foi até de pesquisadores de Harvard, utilizando imagens de satélite que mostram que em agosto de 2019, a gente reparem, em janeiro de 2020, a Organização Mundial de Saúde estava dizendo que não havia uma epidemia e que, segundo as informações recebidas oficialmente pelos chineses, não só isso, não havia evidências de que havia transmissão entre humanos desse diabo, desse vírus que bagunçou o mundo inteiro. Em agosto do ano passado, os pesquisadores de Harvard mostraram que as imagens de satélite, não só Harvard, mas outras instituições também, mas as imagens de satélite do hospital de Wuhan mostravam um aumento muito grande na atividade do estacionamento. Então, e até hoje a gente não achou o tal do hospedeiro animal, aquele pangolim, sei lá, parece um tatu, aquele troço, que supostamente ter sido o hospedeiro intermediário para a doença ter sido transmitida do morcego, né? E a gente já falou aqui inúmeras vezes, viralizou bastante um comentário que eu fiz a esse respeito, das demais evidências mostrando que o laboratório de Wuhan estava fazendo esse tipo de estudos, que esses estudos estavam acontecendo com supervisão e a pedido do exército chinês. Essas questões, elas aumentam duas suspeitas. A primeira suspeita é de que o vírus já estivesse circulando de alguma forma, embora talvez não na população comum. Repare, a gente está falando que o vírus explodiu no mundo, na China em fevereiro, no mundo em março e abril de 2020. A gente está falando que em maio eles começaram compras de teste de PCR em massa. E
o estudo de lá de Harvard, os caras de Harvard, mostra em agosto de 2019, maio de 2019, agosto de 2019. Ora, a única outra explicação para essa situação, e a pergunta que tem que ser feita pelos jornalistas, pergunta que não pode ser proibida, embora o Fantástico tenha dito que isso é teoria da conspiração de maluco, é: ora, será que esse troço não foi encomendado mesmo? Será que isso é uma coisa que saiu do controle? Ou será que isso foi algo encomendado? Será que em maio de 2019 já existia um surto localizado entre alguns profissionais? Ou será que em maio de 2019, quando começam essas compras, estava havendo, justamente pelo exército, estranho, o exército fazendo esse tipo de compra, será que estava havendo uma preparação para lidar com uma eventual pandemia? Essa pergunta é a pergunta que ninguém quer fazer, mas que tem que ser feita pelos jornalistas honestos. O trabalho do jornalista é perguntar. E repare, eu não estou afirmando categoricamente que isso aconteceu. Eu só estou dizendo que essas evidências levantam esse questionamento. São evidências reais. Que a China. Agora, quais são as afirmações que estas sim eu estou fazendo? A China mentiu para o mundo a respeito da Covid. E por conta da mentira da China para o mundo, as viagens da China não ficaram proibidas, não houve nenhum tipo de controle que poderia ter sido muito mais fácil de frear essa doença se ela tivesse sido contida em. Hoje se fala que já tinha gente sendo tratada na China em novembro. Então, se o mundo tivesse agido para conter essa doença em novembro ou em agosto, ou seja lá quando quer que seja, certamente nenhuma, não nenhuma, mas a imensa maioria dessas mortes poderiam ter sido evitadas. Então, estes mesmos membros da imprensa que enchem a boca para chamar Bolsonaro de genocida. Outro dia eu vi um jornalista da direita trans falando que o Brasil e o mundo tinha que fazer um monumento para as vítimas do Covid, igual o 11 de setembro fez lá, igual Nova York fez para o 11 de setembro, meio que como se colocando na conta do Bolsonaro as mortes da Covid no Brasil. Esses mesmos que chamam de Bolsonaro de genocida não falam uma palavra a respeito das mortes ocorridas, da responsabilidade da China nesse processo, que é inegável. É inegável. A dúvida não é mais se a China é responsável, se o Partido Comunista Chinês é responsável pelas mortes de Covid no mundo. Não há mais dúvida a esse respeito. Essa é uma afirmação categórica que eu estou fazendo. As dúvidas são: quando foi que esse vírus, que hoje quase que certamente tem origem de criação humana, quando foi que ele escapou, se escapou, ou se a gente está de fato tratando de uma guerra biológica, porque essa é uma hipótese que, aliás, já saiu da boca do presidente Bolsonaro. Essa é uma hipótese que fica cada vez mais plausível, para dizer o mínimo.